Bom dia, pessoal. Boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam bem. Vamos só organizar aqui essa telinha, né? Vamos lá, meus queridos, quarto ano. Bom dia. Hoje nós estamos aqui no dia 23 de junho. Estamos já finalzinho do mês, né? Hoje é uma terça-feira e nós teremos aqui uma aula atividade. Pessoal, então, nós trabalhamos o capítulo 5 e o capítulo 6 esses dias. Nós, no capítulo 5, trabalhamos sobre o papel e a importância dos povos dos padres jesuítas. Nós vimos como que eles, né, foram importantes no processo de conversão dos povos indígenas. Nós vimos como que os povos indígenas, aos poucos, foram convertidos ao cristianismo, né, ao catolicismo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a altura. Acho que ficou melhor aqui, né? Então, pessoal, falamos sobre os padres jesuítas que vieram para o Brasil para converter os povos indígenas e também comentamos sobre os bandeirantes, né? Bandeirante é o nome que se davam aos sertanistas, aquelas pessoas que viviam no sertão, no interior do Brasil e trabalhavam principalmente aprisionando e vendendo indígenas escravizados. Nós vimos que os bandeirantes em geral eram da região de São Paulo, né? Eu até comentei com vocês que na época paulista e sertanista eram sinônimos, tá? Na época lá que eles existiram, não se usava a palavra bandeirante, mas sim sertanista, porque eles viviam no sertão. Pessoal, nós também falamos que depois que descobriu o ouro aqui na região de Minas Gerais, de Goiás e de Mato Grosso, muitos outros povos, né, comerciantes, organizavam comitivas e levavam tropas de animais para um lugar e para o outro do Brasil. A esses povos comerciantes que levavam tropas de bois, mulas e cavalos, nós chamamos de tropeiros. Esses vaqueiros, esses tropeiros, né, faziam longas e longas viagens no interior do Brasil e foram muito importantes para ligar as demais regiões do Brasil, né? O Brasil é um país muito grande e as pessoas, para ter contato com outras regiões, muitas das vezes tinham contato por meio desses tropeiros, desses comerciantes, ok? Pessoal, então vamos começar a fazer alguns exercícios aqui. Eu quero fazer com vocês as atividades da página 71 até a página 73. Eu quero que você, pessoal, pegue o seu caderno agora, o seu caderno. Ah, professor, mas no livro tem linhas. São pouquinhas as linhas e eu quero que você faça uma resposta completinha no caderno. Então, pegue o caderno seu, coloque as margens, coloque o cabeçalho bonitinho, igual você aprendeu com a Pro Leonata, né? Com as Pro de português. E vamos lá. Aula atividade. Exercícios de fixação. Aqui é para fixar o conhecimento. De fixação. Ok. Vamos lá? O primeiro exercício que nós faremos aqui está na página 71. Porém, nós temos que ler nós temos que ler o texto da página 60, né? Então vamos colocar aqui página
70 e 71. Número 1. Pessoal, eu quero que vocês façam comigo aqui, ok? Atividades do capítulo. Observe as imagens e leia o texto. Pessoal, nós temos então duas imagens aqui, né? A primeira imagem de Domingos Jorge Velho e o tenente Antônio Fernando Abreu. É esse Domingos Jorge Velho, pessoal, que foi contratado para derrotar o quilombo, né, de Palmares, do qual vivia lá o Zumbi. Aqui nós temos a estátua do bandeirante Borba Gato, que foi inaugurado em 1962, lá em São Paulo, né? Tem 10 metros de altura, ok? Repara como é que eles estão sendo representados. Chapéus bonitos, armas aqui, né? Com a faca e a espingarda na mão. Ou seja, parecem verdadeiros heróis mesmo, né? Vamos lá, vamos ler o texto aqui. No mato sem cachorro. Altivos, imponentes, longas botas, chapéu e armas vistosas. Esqueça a imagem típica dos bandeirantes, difundida, espalhada pelos livros didáticos. A realidade era bem outra. As tropas de bandeirantes caminhavam descalças pelos extensos territórios, sujeitas a todo tipo de desconforto, à mercê dos ataques de índios e de animais, fustigadas, castigadas, maltratadas pela fome. Antes de virar herói, invenção da elite no início da República para enaltecer a capacidade de liderança dos paulistas, o bandeirante foi o protagonista de uma colonização árdua e violenta, que durante mais de 2 séculos desenvolveu uma cultura própria, bem distante dos padrões europeus. Desde o século XV até as primeiras décadas do século XVIII, expedições partiram em busca de metais preciosos e de índios para serem vendidos como escravos nas plantações que abasteciam a colônia. Essas incursões, porque entrava, no interior, ganharam o nome de bandeiras, possivelmente por causa do costume tupiniquim dos índios de levantar uma bandeira em sinal de guerra. As bandeiras foram a principal atividade da economia de São Paulo até a década de 1690, quando foi descoberto o ouro na atual região de Minas Gerais. Usurparam, tomaram à força os territórios dos indígenas, capturaram milhares de índios, arrasaram aldeias, destruíram etnias e favoreceram a difusão, espalhar as epidemias. Pessoal, então o que esse texto nos está contando aqui? A imagem que nós temos desses bandeirantes como pessoas heróicas, como bravos guerreiros destemidos, com as suas botas, com o seu gibão, com as suas capas heróicas, isso é uma construção, pessoal. A verdade é muito diferente de como estas pinturas e estas estátuas, elas representam os bandeirantes. Na prática, eles andavam descalços, passavam fome no meio do mato, viviam brincando com os indígenas. Muitos deles, olha só, esse da foto mesmo, da primeira foto, o Domingos Jorge Velho, olha a cara dele de imponente, a barbona vistosa. Na verdade, ele mal falava português, ele falava mais a língua dos indígenas, Ou seja, pessoal, existe uma diferença entre o bandeirante real que existiu, que entrava no interior, que adentrava o sertão para capturar o índio, e existe a imagem do bandeirante que foi criada bem depois, ok? Então, vamos lá. Letra A. Agora responda. O que as imagens mostram? As duas imagens aqui, tanto a pintura do Benedito Calixto quanto a escultura de Júlio Guerra, representam os
bandeirantes paulistas, né? Representam os sertanistas brasileiros, também mais conhecidos como bandeirantes paulistas. Então, vamos partir para a letra A. Letra A. As duas imagens representam os bandeirantes paulistas. Conhecidos naquela época como sertanistas. Sertanistas, ok? Então, tanto a primeira quanto a segunda imagem representam dois, né? Na verdade, dois dos mais conhecidos bandeirantes, o Domingos Jorge Velho na esquerda e o Manuel de Borba Gato, né, na direita. Vamos lá. De acordo com o texto, letra B. De acordo com o texto, qual é a imagem típica dos bandeirantes difundidas pelos livros, né? Os livros didáticos, as pinturas e as esculturas dos bandeirantes representam heróis. Espera, pessoal, espera só um pouquinho que tá passando um carro. O carro que vende fruta passa aqui no bairro aqui. Vamos lá, pessoal. Então, letra B. Letra B pergunta como que os livros didáticos representam os bandeirantes. Então você tem que falar que a representação desses bandeirantes, de acordo com os livros didáticos, era a representação típica de um herói, né? Pessoas imponentes, com o semblante, com a cara séria, com roupas vistosas, belas, né? Com as suas armas à mostras, demonstrando força, poder. Então, vamos lá. Os livros didáticos são esses livros que nós usamos, tá? Os livros didáticos, né, representam os bandeirantes de uma forma heróica, com belas roupas, armas vistosas e uma feição, como é que eu vou usar essa palavra, hein? Uma feição, tipo, como fosse uma cara heróica, uma feição majestosa, né? De pessoas como se fossem reis, como se fossem imperadores, né? Uma feição imponente, que impõe respeito. Os livros didáticos representam os bandeirantes de uma forma heróica, com belas roupas, armas vistosas, né? O olhar imponente, compenetrado, né? Você está olhando para o Domingos Jorge Velho aqui, você ficaria medo se encontrasse um homem desse aqui, armado, né? Enfim. Olha só, então é importante você ver isso. Não são só os livros, as imagens em geral. E vocês podem perceber uma coisa. Essas pinturas, essas estátuas dos bandeirantes foram criadas muito tempo depois desses bandeirantes existirem, né? Então vamos lá. Letra C. Qual é a diferença entre a representação dos bandeirantes
nas imagens e sua descrição no texto, né? Então, ao contrário da descrição heróica das imagens, o texto nos revela que os bandeirantes andavam descalços, sofriam com a fome, o frio, os indígenas e com os animais selvagens. Além disso, o texto se refere aos bandeirantes como assassinos e escravizadores dos povos nativos. Ou seja, se a imagem queria representar o bandeirante como um grande herói, o texto fala que eles não tinham nada de herói. Andavam descalços, morriam de fome, viviam uma vida muito difícil, né? E, ao contrário de heróis que salvam vidas, que, né, são vistos por coisas boas, eles se especializaram em capturar e matar e vender pessoas, né, os indígenas, ok? Então, vamos para a letra D. Como o texto descreve a ação dos bandeirantes em relação aos povos indígenas, né? Ó, a ação dos bandeirantes em relação aos povos indígenas é marcada pela violência, né? É marcada pelas doenças, ela é marcada pela guerra, resultado da destruição, né? Então, podemos colocar aqui a ação dos bandeirantes era muito violenta e resultou na destruição de inúmeros povos indígenas. Ou seja, marcado pela violência, né, pela ganância. Vamos lá, pessoal. A questão número 2, ela é uma questão pessoal, eu só vou comentá-la com você. A pintura ao lado é um estudo do artista Henrique Bernadelli e mostra como ele imaginou a figura de um bandeirante, né? O quadro então aqui chama Ciclo da Caça ao Índio, é um quadro de 1923. Agora é a sua vez, pesquise em outros livros e na internet informações sobre os bandeirantes. Nós já vimos os vídeos, né? Se você tiver algum livro de história aí do ensino médio ou do Fundamental 2, dá uma olhadinha para você ver o que você acha. Se você encontrar alguma coisa, você mostra pra gente daqui a pouquinho na nossa aula online, ok?
Então, e a letra B, aí pessoal, não precisa de fazer o desenho não, só se você quiser. Tem gente que gosta de desenhar, tá? Pode tentar fazer um desenho representando algum bandeirante, tá? Olha, então, e a letra B, pessoal, é importante que você entenda que há uma idealização, ou seja, que as coisas elas são feitas a partir de um ideal e não tentam representar a realidade mesmo, tá? Ok, pessoal, vamos tentar aqui rapidinho terminar a página 72, 73, porque é bem fácil estes exercícios, ok? Vamos lá. Página 72. Entender o tempo histórico. Vamos ver essa imagem. Olha só. Né? Há mais de 100 anos, o pintor Benedito Calixto procurou representar o momento da fundação de uma cidade no início da colonização. Olha, o quadro chama-se A Fundação de São Vicente. Olho sobre tela, de 1900. A fundação da cidade aconteceu em 1531, ou seja, foram 470 anos de diferença, né, entre o acontecimento e a pintura do quadro. No quadro é possível ver, no canto esquerdo, os povos indígenas, né? No canto direito, perdão, você tem aqui um grupo de indígenas, enquanto aqui no lado esquerdo você vê um grupo de europeus, as bandeiras de Portugal. Ao fundo, no mar, é possível ver também as velas com a cruz de Cristo, né? Que era um símbolo de Portugal. Ok, número 1. Com base no que você estudou, na observação da imagem e na leitura da legenda, responda às questões. Letra A. Com base no que você estudou, a fundação de qual cidade está representada na pintura, né? A pintura está representando, pessoal, a fundação de São Vicente, a primeira cidade fundada no Brasil. Então, eu vou apagar aqui, pessoal, para a gente continuar a fazer as nossas respostas. Mas você já pode ir colocando aí, né? A imagem refere-se à fundação de São Vicente, primeira cidade fundada no território que hoje é o Brasil. Então podemos falar que a cidade mais antiga do Brasil é São Vicente. Hoje ela fica lá no litoral de São Paulo, ok? O estado de São Paulo. A cidade de São Paulo também foi uma das primeiras a serem fundadas, mas aí quem vai fundar esta cidade não vai ser o governo de Portugal, mas sim os padres jesuítas, né? Como nós havíamos comentado agora. Então, vou apagar aqui, eu estou até cansando, esse quadro aqui é ruim de apagar, pessoal. Vamos lá. Exercícios da página 72 e 73. Letra 1, número 1, letra A, né? A pintura refere-se à fundação da cidade de São Vicente. Primeira cidade criada no Brasil. Ok. Então vamos lá, letra B. Descreva a paisagem representada na imagem. Pessoal, essa aqui você vai fazer em casa. Eu quero que você tente descrever da melhor forma possível. Então, quem está presente na imagem, como é que a vegetação está sendo demonstrada, né? Eu quero que você faça aí uma descrição pessoal. Então, a resposta aqui é apenas uma descrição da imagem. É importante você treinar, pessoal, o seu olhar
né, e pegar ali detalhes, tentar ver o que não está muito claro, tá? Letra C. Quais são os personagens representados na pintura? São representados alguns indígenas, são representados alguns padres e são representados alguns soldados, né? Pela roupa deles dá para diferenciar. Os indígenas usam tangas, né, ou andam nus. Os soldados estão portando espadas, capacetes, enquanto os padres mais ao fundo podem ser observados aqui com aquelas roupas de padre, né? O hábito dos freis. Então, é possível observar a presença de indígenas, soldados e religiosos. E é possível notar isso, pessoal, principalmente por conta das roupas, né? Das vestimentas, ok? Vamos lá. Letra D. Em que data ocorreu a fundação de São Vicente? Né? São Vicente foi fundada, né? A vila de São Vicente foi fundada em 1532. A vila de São Vicente foi criada em 1531, 1532. Ok? Então, é a primeira cidade fundada no Brasil. Letra E. Em que ano a pintura foi feita, né? A pintura foi criada no ano de 1900, ou seja, 120 anos atrás, né? Quanto tempo se passou entre o acontecimento, né, a fundação da cidade e a realização da pintura, né? Aí, pessoal, você tem que fazer uma continha, dá 368, né? Vou colocar aqui então 1532 para ficar uma data só, ficar mais fácil de fazer a conta, né? Então 360, ó, entre a fundação de São Vicente e a pintura de Benedito Calixto, esse é um grande pintor brasileiro, sabe? Calixto, passaram-se 368 anos. Quer dizer que esse pintor não estava lá para ver, né? Em que região essa cidade foi fundada e em que estado está situada atualmente, né? São Vicente, né? Situa-se no litoral do estado de São Paulo. Então, São Vicente foi fundada na região litorânea do estado de São Paulo, do atual estado de São Paulo. Ok, pessoal? Eita! Então, a questão 2 também, pessoal, e a questão 3 são questões pessoais. Então, eu quero que você faça a correção direitinho aí e eu te espero para a gente fazer o nosso Tira Dúvidas lá no Meets, né? Daqui a pouquinho. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.